Boa noite a todos. Dentro de alguns minutinhos nós já vamos começar o nosso evangelho dessa noite. Mas vocês já podem começar a se preparar, separando a jarra de água, um copo de água, que no final do evangelho nós vamos pedir pela fluidificação das águas. Também podem ir colocando o nome nas redes sociais, que também nós vamos pedir nas vibrações por estes nomes. Quem quiser ir acompanhando, o tema hoje vai ser o Não Coloquem a Candeia Debaixo do Alqueire, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser pegar o Evangelho para estar acompanhando esse ensinamento, daqui um minutinho a gente já inicia. Boa noite para quem está chegando agora. Então vamos nos preparando, para mais esse evangelho online. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, reunida para fazer o evangelho. O tema de hoje é Não Coloquem a Candeia Debaixo do Alqueire, capítulo 24. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer a abertura do Evangelho. Vou pedindo para que todos fechem os olhos, serenem os pensamentos. Vamos acalmando os nossos corações. Vamos nos desligando de todas as preocupações, de tudo aquilo que nos afligiu até este momento, para que a gente possa se elevar à espiritualidade superior, para que a gente busque a sintonia com os nossos mentores, com os mentores desta casa, com os mentores do Evangelho no Lar, e vamos assim pedindo muita luz e proteção a todas as fraternidades que se encontram aqui presentes. E nós vamos pedindo para que essa luz e essa proteção se estenda à casa de vocês. E unidos em um só coração, certos da presença de Jesus
nós pedimos a Deus para iniciarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja. Antes de começar a falar propriamente do tema da noite de hoje, eu queria conversar com vocês a respeito da palavra Evangelho, do significado da palavra Evangelho. A palavra Evangelho, ela é de origem grega e ela significa boa notícia. E os gregos utilizavam essa palavra para anunciar uma vitória militar, para anunciar o nascimento de um rei. Então, essa palavra significava boas notícias, mas com uma conotação alegre, com uma conotação de comemoração. E no Velho Testamento, Deus comunica os seus anúncios a Moisés, aos chefes e aos profetas do povo. No Novo Testamento, Deus dá o maior dos anúncios, o anúncio de Jesus. E que alegre anúncio! E hoje nós temos a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e uma das obras da codificação é o Evangelho, segundo o Espiritismo. E este Evangelho nos leva a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Este Evangelho nos conduz ao autodescobrimento, nos traz conhecimento para superarmos o nosso próprio orgulho e vai nos revelar também a nossa força interior. E são tantas as boas notícias que o Evangelho nos traz, então que a gente consiga abrir os nossos corações para o entendimento do Evangelho, né? E o tema de hoje, não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos ler um trechinho do Evangelho de Mateus. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deverá ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Então, para nós entendermos o significado dessas palavras, nós teremos que saber qual que é o significado de candeia, o significado de alqueire, o significado de velador. Candeia era um pequeno aparelho usado em casas simples, com pavio, e esse aparelho era abastecido com óleo para iluminar as casas. Já o alqueire, no Brasil, significa uma medida de terra que varia essa medida de acordo com as regiões. Mas no texto, neste contexto, o alqueire tem um outro significado, né? Alqueire era um caixote com uma capacidade de 9 a 13 litros, usado para medir cereais. E ele também servia de banco, de suporte. Velador era um suporte de madeira alto, né? Porque essas candeias, elas precisavam de um candeeiro, que era um suporte de zinco, que poderia ser colocado em cima da mesa, poderia ser pendurado na parede, né? Para ficar alto, né? A candeia poder iluminar. E o velador era um suporte de madeira, onde também as pessoas colocavam as velas, as candeias. Então, após estudarmos o significado, a gente vai ler um trecho do Evangelho de Lucas. E nós vamos encontrar esse texto. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Então, essa expressão, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, significa que nós não podemos acender uma luz e deixá-la no chão, pois ela não iluminará nada. A luz se põe no candeeiro
para ela poder iluminar a tudo e a todos. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que o Senhor fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas o povo, isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo, não enxergam, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir, e dessa maneira evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Evangelho de Mateus. Então essa parábola, ela nos faz refletir porque Jesus falava de modo figurado, né? Então a candeia aqui, ela tem um significado de luz, vestindo uma simbologia de conhecimento. O alqueire é aquele que cobre, uma simbologia de encobrir a luz, ou seja, o conhecimento. E não colocar a candeia debaixo do alqueire é simbolicamente tirar do interior o conhecimento. Então, alqueire e candeia, eles vestem a simbologia da apreensão e da transmissão do conhecimento. Onde essa transmissão do conhecimento, ela sempre deverá ser proporcional à compreensão do ouvinte. Então, eu trouxe aqui para vocês uma reflexão que, para a gente compreender melhor a parábola, nós temos que compreender o que é conhecimento, né? E o conhecimento seria a posse de pensamentos que concordam com a realidade. E essa concordância com a realidade é o que nós chamamos de verdade. E o homem, durante a sua existência, ele vai adquirindo diversos tipos de conhecimento. Então, eu vou citar alguns. O conhecimento folk, que é aquele que nós adquirimos no nosso cotidiano e que vai existir apenas na cabeça dos seres viventes. Também temos o conhecimento literário, que começou aproximadamente no ano 3000 antes de Cristo e que dura até os dias de hoje, que veio facilitar a transmissão do estoque de conhecimentos de uma geração para outra. Nós temos o conhecimento científico, que nós denominamos de ciência, o conhecimento filosófico, que seria um processo de autoconhecimento do homem, e o conhecimento religioso, que seria um processo de relacionamento entre o Criador e a criatura, baseado nas instituições, nas revelações divinas. Jesus detinha o conhecimento da verdade, mas ele detinha o conhecimento da verdade espiritual. E cada conhecimento tem uma linguagem própria, e o homem, ele é um ser simbólico. E as parábolas evangélicas contadas por Jesus são imagens tomadas das realidades terrestres para serem sinais, símbolos das realidades reveladas por Deus. Então, Jesus sabiamente nos falava através de parábolas, que é uma linguagem simbólica que, para ser compreendida, ela deveria ser estudada, interpretada. Por quê? A educação é um processo lento, que requer consideração, reflexão, ponderação, e este foi o método utilizado por Jesus, que é o grande educador da humanidade. Só que a gente sabe, que o processo de aprendizagem, ele é lento,
E esse processo de aprendizagem, ele vai passando por uma série de etapas. E nós vamos falar aqui, transferir nessas etapas do processo de aprendizagem para o nosso aprendizado no amor, né? Porque nós somos aprendizes do amor. Há mais de 2000 anos, Jesus vivenciou o amor incondicional, Jesus vivenciou o perdão, ele vivenciou os seus ensinamentos para que nós pudéssemos iniciar o nosso processo de aprendizagem no amor. Então, ao estudarmos o Evangelho, nós podemos compreendê-lo, né? E esta é a primeira fase do aprendizado. Essa primeira fase é muito importante, né? Porque não é possível aprender sem o entendimento, mas isso não é o suficiente, né? Então, a segunda fase do aprendizado é nós retermos o conhecimento, guardá-lo na nossa memória. Porém, a gente sabe, né, que não adianta entender, guardar este conhecimento e não colocá-lo em prática, né? Sem prática, este conhecimento não tem valor. Então, a terceira parte do aprendizado é colocar em prática aquilo que nós aprendemos, que nós compreendemos e que nós conseguimos reter na nossa memória. Mas colocar em prática não é um processo muito simples, porque envolve algo que é muito complexo na natureza humana, que são as mudanças de hábitos. E mudar hábitos demanda esforço, disciplina, repetição. E para que a mudança se concretize de fato, é necessário uma motivação interior, a famosa vontade que nos impulsiona ao aperfeiçoamento, ao crescimento, à transformação interior. Meus amigos, vocês acreditam que o processo de aprendizagem termina por aqui? Basta a gente compreender, reter na memória e colocar em prática e terminou? Não. Nós podemos ir muito mais além, né? Nós poderemos disseminar esse conhecimento, mas não disseminar esse conhecimento apenas com palavras, né, jogadas ao vento, não, com os nossos exemplos, que poderão servir de inspiração, de motivação, para que os nossos irmãos de caminhada também busquem a sua própria transformação. Então, a gente sabe que a transformação, para ela acontecer, a transformação verdadeira, ela tem que vir de dentro para fora. A gente também sabe que essa transformação, ela é individual. Nós não conseguimos transformar ninguém. Mas olha, vejam só, os nossos exemplos, eles poderão motivar e incentivar essa transformação no outro, né? Então, portanto, quando nós disseminamos os ensinamentos de Jesus através dos nossos exemplos, nós estamos passando para a quarta fase de aprendizagem. E vocês acreditam que o processo de aprendizagem termina nesta quarta fase? Não, ainda nós temos uma quinta fase de aprendizagem. Não basta disseminar o conhecimento adquirido, porque nós somos seres únicos e cada um tem uma particularidade. Isso faz com que cada um de nós tenhamos um propósito pessoal, mas porém todos nós possuímos em essência o mesmo objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Colaborar com Deus, praticando o amor em todas as ações, utilizando as virtudes, as nossas qualidades positivas. Nós promoveremos um bem pessoal, mas também promoveremos um bem coletivo. E quando nós estamos sintonizados com esse propósito existencial, toda a nossa vida se torna criativa. E Jesus nos disse que nós somos deuses. E com essas palavras, Jesus sinalizou a necessidade de nós sermos co-criadores de Deus,
contribuindo por meio do amor para a construção de um mundo melhor, para a construção de um mundo mais feliz e harmonioso. Então, não cabe a nós reclamarmos da violência, da maldade, do egoísmo, da corrupção, do excesso de sensualidade que assola o nosso planeta. O nosso propósito de vida é tornarmos o mundo melhor. Então, a última fase da aprendizagem é a criação. Mas como apenas Deus cria, nós temos como missão a cocriação de um mundo melhor. Mas o nosso processo educativo é longo, é lento. Por quê? As revelações divinas, nós estamos recebendo essas revelações desde o tempo de Moisés. E ainda nós não estamos educados, não é mesmo? Ainda não aprendemos a amar como Jesus nos ensinou. Não aprendemos o amor incondicional. E por que este processo de aprendizagem ele é tão longo? Por que esse processo ele é tão penoso para nós? Por que a reforma íntima é tão difícil? Será que nós estamos utilizando o caminho certo? Será que a gente está utilizando a chave errada? O nosso processo de evolução é chegarmos até o Pai caminhando com Jesus, através das nossas ações. E para prosseguirmos neste processo, é necessário nós nos sintonizarmos com a nossa essência, que é o amor, que é Deus. Só assim nós entraremos em conexão com o nosso propósito existencial e permitir que este fluxo se torne uma realidade. E somente estaremos conectados com este propósito existencial quando nós tivermos sinceridade e pureza nas nossas intenções, quando nós estivermos focados na autotransformação, no autoconhecimento. Então, o caminho da evolução é o amor, não tem outro caminho. A chave da transformação interior, da reforma íntima, é o autoconhecimento. Então, vamos prestar mais atenção nos nossos reais valores, aquilo que é objeto da nossa atenção, nos nossos hábitos, nos nossos princípios, nas nossas crenças, porque nós não somos apenas aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos e concretizamos em nossas ações. E o processo de educação é lento. Mas nós temos que ouvir o que nos diz a sabedoria chinesa. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. Olha que bela lição, né? Porque tem muita gente que acha que está caminhando, mas na realidade não está saindo do lugar, né? E a gente já falamos várias vezes aqui no Evangelho, né? O planeta está em uma fase de transição. Ele está deixando de ser um mundo de provas e expiações, né? E está se tornando um mundo de regeneração. Então, né, não dá mais para a gente esperar. Esse é o último, o derradeiro momento, né, de nos autoconhecermos, de nos transformarmos, porque senão nós vamos ficar para trás, né? E as parábolas de Jesus, elas nos educam até hoje. Por quê? As verdades espirituais são as mesmas transmitidas há mais de 2000 anos. E é só transferirmos, né, essas realidades terrestres para a nossa realidade atual, para o nosso dia a dia, né? Então vamos trazer para a nossa realidade esse ensinamento da candeia debaixo do alqueire. Hoje, nas nossas casas, não são mais utilizadas candeias, nós temos lâmpadas fluorescentes, LED. A energia não é mais obtida pela queima do óleo, né, mas sim pela energia elétrica.
mas o significado de luz é o mesmo, não importa a fonte. Então, essa luz, ela tem a simbologia de conhecimento, e essa luz seria o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, os nossos dons, os nossos potenciais, que não deverão ficar escondidos, cobertos pelo alqueire do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da preguiça. Algumas pessoas estranham muito este ensinamento de Jesus, que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo procurou encobrir o sentido de suas palavras, falando de uma forma figurada, de modo que nem todos conseguiam entender. Mas Jesus falava por meio de parábolas, porque o povo não estava preparado para ouvir todas as verdades, e dizer-lhes tudo seria inútil, né? Então, todo ensinamento, ele deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. E existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria ao invés de esclarecer. Então, cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a semente que é plantada fora do tempo não germina. E nós devemos considerar que apenas as questões de mais difícil compreensão, Jesus falou por parábolas, né? As questões mais abstratas, ele desenvolvia com seus discípulos, pois os discípulos já estavam mais avançados moral e intelectualmente. Foi por isso que Jesus disse: aquele que já tem, mais será dado e ficará na abundância. Aquele que não tem, lhe será retirado, até mesmo o pouco que tem. Então, os apóstolos, vamos entender esse ensinamento. Os apóstolos, eles trabalharam, eles se esforçaram, eles desenvolveram os seus bens espirituais e assim eles estavam mais preparados para compreender os ensinamentos de Jesus. Então, Deus não tira daquele que nada tem. Só que quem não desenvolve os seus bens espirituais, o pouco progresso que possui fica estacionado e ele tem essa sensação de perda. Mas é só a sensação. Então nós temos assim que Deus revela gradualmente as suas verdades para a humanidade, de acordo com a capacidade de compreensão, mantendo seu conhecimento reservado e não debaixo do alqueire. E Jesus, igualmente, não colocou os seus ensinamentos debaixo do alqueire com suas parábolas. Muito pelo contrário, né? Essas parábolas, elas estão até hoje amorosamente presentes nas nossas vidas, aguardando a nossa compreensão. Então, aos homens, o reino dos céus é uma realidade misteriosa que só Jesus pôde dar a conhecer. E o Espiritismo nos revelou o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus, onde o reino do céu não é um lugar circunscrito, nem um governo coletivo ou um Estado. É o governo de cada um pela obediência às leis naturais inscritas por Deus na nossa consciência. Então eu pergunto, quem realmente coloca a candeia debaixo do alqueire? Todos os homens e todas as doutrinas que possuem conhecimento e tratam de escondê-lo do povo com o objetivo de dominá-lo. Vocês já imaginaram se todos os sábios não repassassem as suas sabedorias para a humanidade? Seria impedida a lei do progresso, né, que é uma consequência da lei do trabalho. Então, em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós somos chamados a transmitir a nossa experiência e dar a nossa parcela de contribuição. Os nossos talentos, eles são frutos do nosso trabalho, do nosso esforço,
E quando nós compartilhamos as nossas experiências com outras pessoas, né, nós inspiramos o outro, né? E através dessa inspiração e através do esforço dessa pessoa, do trabalho dessa pessoa, ela também irá progredir. Então, ao compartilhar as nossas experiências com os outros, nós também estaremos contribuindo com o progresso da humanidade, que seria a soma das ações individuais, que enriquecem a cada reencarnação e que gradualmente, de geração em geração, os homens vão se aperfeiçoando moral e intelectualmente. A ciência também conduz o homem às descobertas, às invenções, ela nos proporciona mais conforto, ela desvenda as leis naturais, elucida mistérios. Por isso, a religião que impõe, sem esclarecer, desaparecerá. Porque sem a luz da razão, a fé enfraquece. Então, depois do alimento material, é necessário também o alimento espiritual. E o Espiritismo vem lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros, entretanto, não a lança inconsideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessivamente e gradualmente que abordam as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-la sair da sombra. E Jesus nos disse que tudo que se acha oculto, um dia será descoberto. E certa vez, lendo o livro Jesus no Lar, tem um tema que me chamou muita atenção: a visita da verdade. Esse livro é uma psicografia de Chico Xavier e o autor Neio Lúcio. E eu acho que esse texto vai complementar o ensinamento da noite de hoje e eu vou estar lendo a vocês na íntegra. É muito bonito. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E, talvez porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele aos gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração.
O infeliz consolou-se de algum modo, mas, a breve tempo, voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afogou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridos algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Enquanto, amparadas pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. É um texto que nos leva a uma profunda reflexão. Mas haverá o momento certo para que todos possam perceber, possam receber, compreender e não repugnar a verdade. Mas isto ocorre de forma gradual, obedecendo ao estágio evolutivo do ser humano. Mas, será que nós nos encontramos perdidos neste caminho? Será que nós estamos infelizes? Será que nós estamos desamparados nesse longo processo de aprendizado? Se nós estivermos perdidos, se nós estivermos infelizes, se nós estivermos desamparados, é porque nós estamos percorrendo um caminho sem luz, o caminho da ilusão, como acabamos de ver no texto. E vocês sabem o que é ilusão? Ilusão é dormir, sonhar que caminhou, acordar e perceber que permanecemos no mesmo lugar. E o pior de tudo é sonhar e acordar no plano espiritual. Temos que refletir sobre isso. Será que a gente está nessas condições? Então, apesar do discurso de Jesus ser baseado em parábolas, ele não deixou de mostrar às pessoas qual é a condição para a salvação.
através das suas atitudes de amor e caridade com o próximo, ele deixou claro que só desta forma seria possível usufruir o reino dos céus. E Jesus é o grande arquiteto, né, deste planeta que nós habitamos. E é através dele, da prática dos seus ensinamentos, que nós encontraremos o caminho que nos levará ao reino dos céus. Né? Sem ele, nós nos perderíamos. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e quando nós colocamos em prática os seus ensinamentos, quando nós nos desdobramos em serviços de amor em favor dos nossos semelhantes, nós acendemos a nossa luz interior. E é essa luz interior que vai iluminar o caminho apontado por Jesus. E só assim, iluminados, é que nós poderemos seguir em frente. Fazendo-se luz na alma, damos sentido às nossas vidas. Viveremos um dia de cada vez, conscientes da necessidade, do esforço, do trabalho, da boa vontade, da fé, do amor e da caridade. Nos tornamos confiantes e felizes, pois seremos conduzidos por Jesus e alcançaremos assim a tão sonhada paz de espírito. Mas é lógico, né, que devido à nossa condição evolutiva, a nossa luz ela é bem fraquinha. Mas vocês vão concordar comigo. Se eu acender, né, com fósforo uma vela, essa vela ela tem a chama fraca, mas essa chama fraca, com ela nós vamos encontrar um caminho, né, no meio da escuridão, não é mesmo? Então, o que a gente tem que fazer para acender essa chama? O trabalho, o esforço, a vontade, o arrependimento são capazes de produzir a faísca, de riscar o fósforo e acender essa chama. Portanto, acender essa chama depende de nós. Acender essa chama depende do nosso livre arbítrio. E não é fácil manter uma luz, a chama acesa, não é mesmo? Essa chama pode se apagar. E o que a gente precisa fazer para manter essa chama acesa? A gente sabe que o fogo, ele só se mantém na presença de 3 elementos. Para a gente ter o fogo, a gente precisa de calor, a gente precisa de combustível, a gente precisa de oxigênio. E na falta de qualquer um desses componentes, desses elementos, o fogo se apaga. E a chama do nosso coração também requer uma tríade para não se apagar. O calor da caridade, o combustível do amor e o oxigênio da fé. Na ausência de qualquer um desses elementos, a escuridão se faz no nosso caminho. E olha só o que um poeta chinês disse. Isso é muito importante para nós refletirmos. Quem carrega uma lâmpada projeta a claridade, mas também projeta a própria sombra. Quem carrega a luz interior projeta a claridade sem sombra. E Jesus disse: vós sois luzes, brilha a vossa luz. E é essa luz que o Evangelho de Jesus nos convida a acender, a nossa luz interior, que é capaz de curar todas as nossas mazelas, nos fortalecer, nos amparar. E a gente nunca pode se esquecer que ser espírita é ser cristão, e a base da nossa conduta é o Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita, ela tem todos os recursos para nos ajudar a entender que nós somos luzes. E o que é iluminar? Iluminar é ter e oferecer conhecimento. Um professor ilumina
o seu aluno com o seu conhecimento. Iluminar é ter e oferecer entendimento, tolerância, perdão. Nós iluminamos aqueles a quem perdoamos. Iluminar é ter e oferecer amor. Uma mãe ilumina seu filho com o seu amor. Iluminar, uma tarefa de todos nós para com todos. Então façamos brilhar a nossa luz interior. E para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz interior, nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos, os nossos ouvidos bem atentos, para que os nossos olhos possam ver, os nossos ouvidos possam ouvir, e para que nós possamos compreender a verdade. Era isso que eu tinha para conversar com vocês a respeito deste capítulo. Iris, nós temos alguma pergunta? Deixa eu ver. Não. Não? Então, nós podemos prosseguir. E nós vamos nos preparando assim, depois de ouvirmos os ensinamentos, todos de coração aberto. Nós vamos nos preparar para fazer as vibrações. Então, vamos neste momento fechar os olhos, vamos descruzar os braços, as pernas, vamos serenando a mente, vamos aquecendo os nossos corações com a energia do amor e vamos fazer agora, neste momento, brilhar a nossa luz. Pai, nós temos consciência da fraqueza, da luz individual, mas temos consciência também do poder coletivo desta luz. Então, que neste momento nós possamos unir as nossas luzes para iluminar o nosso planeta. Que possamos unir as nossas luzes e iluminar os nossos irmãos que sofrem, aqueles que sofrem com a falta do necessário, aqueles que passam por problemas emocionais e espirituais, aqueles que se encontram em condições precárias de saúde, que estão sofrendo com a pandemia. Jesus, rogamos a sua presença em cada leito de dor. Que possamos unir as nossas luzes e iluminar todos os profissionais envolvidos no combate e no enfrentamento dessa pandemia. Que possamos unir nossas luzes, iluminar a caixinha de vibrações, todos os nomes nela colocados, assim como todos os nomes colocados nas redes sociais. E assim, aquecidos pelo combustível do amor, vamos nos preparar para recebermos o nosso passe coletivo, para recebermos os fluidos finos e santificantes fornecidos neste imenso reservatório terrestre por nosso Pai. Deixemos o nosso espírito se aproximar do Mestre Jesus e levantemos os nossos braços como antenas poderosas, quando já sentimos uma fina névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando nossa aura, movimentando e fortificando os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Já é o suficiente? Podemos baixar os nossos braços, pois nós já estamos plenamente recarregados de energias renovadoras e santificantes. Convidamos agora os doutores espirituais que aqui se encontram para que façam a fluidificação das águas. E vamos assim agradecer a Deus e a Jesus por mais este Evangelho. Vamos agradecer a orientação e assistência de nossos mentores e de todas as fraternidades que aqui se encontram e pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho desta noite com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai,
que tendes poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim seja, e que todos nós possamos manter acesa a chama dos nossos corações. Eu desejo a todos nessa noite muito amor e paz. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a Iris, que está dando aqui o suporte para a gente, e dar um recadinho, que a casa está precisando de doações para montar as cestas básicas. Então façam uma doação para que todos nós juntos possamos iluminar a mesa dessas famílias que contam com a nossa colaboração. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Graças a Deus.